Então, resolva a equação diferencial, resolva a equação diferencial linear homogênea, a equação diferencial linear homogênea, tá? F2 vezes de x menos 2 F de x igual a 0. Tá? Então, solução. Então, vamos ver. Solução. Mesma coisa, né? A sua equação característica, né? A equação, né? A equação. Tá foda hoje. Então, vamos lá. A equação característica, qual é a equação aqui? Qual é? Qual é a equação? A equação U2 menos 2U igual a 0, que é a equação característica da equação diferencial. Tem duas, né? Tem duas soluções reais e distintas. Quais são? Não. Quais são as soluções dessa equação? E quem? 0. 0 e 2. 0 e 2, que é U vezes 1 menos 2. Né? 0 e 2. Então, nesse caso, tá? Nesse caso, aí, logo, tá? Logo, φ1 de R em R e φ2 de R em R, dadas por φ1 de x igual a quê? A elevado a 0x, que é 1. Qualquer que seja o x real, tá? Que é 1. E φ2 de x igual a elevado a 2x, qualquer que seja o x real, são soluções, são o quê? São soluções linearmente independentes, tem duas raízes reais e distintas, aí o caso geral. São duas soluções linearmente independentes de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Assim, a sua solução geral, a sua, função constante 1, tá? Função constante 1. Qual é a derivada segunda de 1? Qual é a derivada primeira de 1? Tudo 0. Vai embora. Entendido? Assim, a sua solução geral, φg, é dada por quem é φg em x? É A vezes 1, que fica só A, né? É A vezes φ1, tá? Mais B vezes E elevado a 2x. Qualquer que seja x real, onde A e B são constantes, ou seja, são números reais. E aí acabou. Diga. Você quer a continuação da aula que problema 2 soluções sobre o
Porque eu demonstrei o teorema. Primeiro eu demonstrei que se eu tenho duas soluções linearmente independentes de uma equação diferencial linear homogênea, e P e Q não precisa ser constante, tá? Se eu tenho duas soluções, as funções P e Q não precisam ser constantes. Se eu tenho duas soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea, então o conjunto de solução é gerado por essas duas funções, por essas duas soluções. Aí depois eu demonstrei que sempre tem, usando o teorema de necessidade, sempre há duas soluções linearmente independentes, tá? De uma equação diferencial linear homogênea, onde os coeficientes P e Q são funções constantes. Teorema de existência e unicidade. E aí eu estou atacando aqui o problema de, diante dessa informação, resolver equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes, P e Q. Então tá aí. Então, primeiro, você tinha um resultado aqui, né? Que E elevado a alfa x é solução da equação diferencial linear homogênea com coeficientes P e Q, porque isso aqui é a equação de segundo grau. E elevado a alfa x para todo x real é solução da equação diferencial homogênea se somente se o alfa é raiz dessa equação de segundo grau. Se e somente se. Então, aí. Agora vamos ver o caso em que o delta é zero. O delta é zero. Essa equação de característica só funciona para equação de grau 2 ou para... Não, funciona para também, vale também o resultado para equação, isso que foi feito aqui vale para a equação diferencial linear homogênea de grau n com coeficientes constantes. Tá? Você vê, pode olhar, pegue equação diferencial linear homogênea, você pegar, né, essa daqui, ó. Aí você tem uma equação característica associada, que é aqui, U3 mais P, U2 mais Q1 mais R igual a 0. Aí tudo funciona também, porque também vai existir o teorema de existência e unicidade aqui, se P, Q e R são funções constantes. Igual a S de X, né? Também funciona tudo, tá? Mas nós vamos ficar só para ordem 2. Agora, vamos ver o caso em que o delta é zero. Delta é igual a zero. Então, você tem, qual é a situação? Você está com a equação F2' de x mais P F' de x mais Q F de x igual a zero, homogênea, tá? Onde P e Q são números reais. Aí você pega delta igual a P2 menos 4Q, tá? Então, se delta é zero, observe, ó, vamos ver um caso aqui, vamos ver deixa eu dou o caso adiante. Se delta é zero, se delta é igual a zero, tá? Se delta é igual a zero, então a equação característica
a equação característica possui somente uma raiz real, chamada de alfa. Uma raiz real alfa. Tá? Logo, φ1 de R em R, tá? φ1 de R em R, tá? Dada por φ1 de x igual a elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Tá bom? É solução da equação diferencial linear homogênea. Mas eu só tenho uma. Mas esse I é o intervalo no qual as funções P e Q são contínuas. Acontece que quando os coeficientes são constantes, as funções constantes são contínuas em toda a reta. As soluções existem em toda a reta. O teorema de existência e unicidade aplica-se aonde o I, ao intervalo I, onde as funções coeficientes P e Q são contínuas. E as soluções estão definidas em I. Se as funções P e Q são definidas em R, as soluções têm domínio I. Entendido? Então eu já pego logo, tá? É de R em R, porque P e Q são constantes. Eu falei isso antes. Então você pega, isso aqui é a solução. Mas eu preciso, para resolver o problema, eu preciso de duas soluções, o quê? Linearmente independentes. Eu só tenho uma solução. Eu não tenho duas linearmente independentes. Mas aí é só você olhar esse caso aqui. Agora vamos fazer um parênteses aqui para essa equação. Considere essa equação aqui. A equação F2' de x igual a zero. Essa equação. Aqui você sabe a solução geral. A solução, quais são as funções cuja derivada segunda é zero? São as funções da forma, ó. Só a solução geral, ela é o quê? São funções da forma AX mais B. Funções dessa são essas as funções que já derivaram, porque é fazer a integral indefinida duas vezes, tá? Entendeu? Tá? Então, isso aqui, ó, qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais. Mas olhe quem é a equação característica dessa equação. Quem é? O ao quadrado igual a zero. Qual é a raiz? Qual é? Qual é a raiz? Qual é? É 1. Raiz, 1 não, desculpa, raiz zero. Equação característica, raiz zero. Então você tem uma solução. Quem é? φ1 de x igual a E elevado a 0x, que é 1. Essa é a solução para todo x real. Ela está aparecendo aqui, ó. Se eu colocar dessa maneira, ó, se eu colocar A mais BX, talvez até fique mais claro de ver. A mais BX. Isso aqui é A vezes 1, que é a nossa solução.
E a outra solução é b x vezes 1. Então eu estou multiplicando, ó, essa solução que eu tenho por x. Então aí dá uma dica. Posso ver isso aqui como uma dica. Sabe que isso funciona no caso geral? Será que se eu multiplicar essa solução por uma função diferenciável, duas vezes diferenciável, tá? Será que vai dar a solução? Então veja o que é que eu vou fazer, ó. Seja G de R em R, tá? Seja G de R em R, uma função duas vezes diferenciável, ela tem até a derivada segunda em toda a reta, e φ2 de R em R, tá? E φ2 de R em R, dada por isso aqui, ó. φ2 de x vai ser g de x vezes φ1 de x. Qualquer que seja o x real. Dada por φ2 de x φ2 de x igual a, eu vou multiplicar g de x por φ1 de x, qualquer que seja o x real. Isto é, quem é φ2 de x? 2 de x. Quem é φ2 de x? Quem é? É g de x vezes o quê? Elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Tá? Ponto. Nós temos quem é a derivada de φ2 em x? A derivada de φ2 em x, quem é? Vai ser g' de x elevado a alfa x. Não. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então vai ficar alfa g de x elevado a alfa x. Tá? E quem é a derivada de segunda de φ2, derivada segunda de φ2 em x? Quem é? Agora vamos ver. Fica o quê? G duas linhas de x elevado a alfa x, tá certo? Mais o quê? Mais alfa g' de x elevado a alfa x. E quando eu for derivar essa daqui, vai aparecer alfa g' de x elevado a alfa x. Então vai ficar mais 2 alfa g' de x elevado a alfa x. Tá certo? Porque fica, da derivada dessa daqui aparece alfa g' de x elevado a alfa x. E da derivada dessa vai ficar alfa g' de x elevado a alfa x. E está faltando uma derivada, que é essa vezes a derivada dessa. Então vai ficar o quê? Mais alfa 2 g de x elevado a alfa x. Tá? Isso vale para todo x real. Para todo x real, as duas derivadas são essas.